Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje é 16 de maio, sexta-feira, dessa vez com meu colega João Vitor Meneghelli. João, a semana lá fora começou ainda no final de semana. A gente teve o anúncio de uma trégua aqui, né, na questão das guerras tarifárias entre Estados Unidos e China. Ambos países concordaram por reduzir as tarifas que haviam sido elevadas para patamares que inviabilizam o comércio, tá? Durante um período de 90 dias. Os produtos importados pelos Estados Unidos, vindo da China, vão passar a ser tributados em 30%, enquanto os produtos americanos importados pela China vão ser tributados em 30%. Uma redução aí na quase 100% nos patamares, nas tarifas que estavam sendo impostas desde ali do dia da escalada que começou no dia 2 de abril. Então, algo que sinalizou aqui uma boa vontade dos Estados Unidos, tá, de reverter boa parte desses anúncios aqui. Agora, vale a pena frisar que, mesmo com essas reduções das tarifas, as tarifas ali de 10% em cima do mundo inteiro, elas ainda estão em vigor e elas são muito maiores do que vinha sendo praticado antes do governo Trump, tá? Bom, ainda lá fora, a gente teve inflação ao produtor e inflação ao consumidor nos Estados Unidos, dado referente ao mês de abril, tá? O número veio positivo, a inflação anualizada começou a cair, tá? A inflação ao consumidor foi na casa de 0,1%, tá? Em linha com o esperado, mostrando a queda. A inflação ao produtor foi, inclusive, abaixo do esperado, mostrando que uma inflação numa trajetória muito mais benigna do que a gente vinha vendo anteriormente. Vale ressaltar que é o primeiro dado de inflação após o anúncio da guerra comercial lá do Liberation Day, mas então por ser o primeiro, não captura os efeitos inflacionários dessa guerra tarifária em cheio, e também a gente teve, no primeiro trimestre, e isso foi refletido no dado do PIB americano no primeiro trimestre, uma antecipação das importações no volume significativo, ou seja, criou-se um estoque grande que vai conseguir amortecer durante um tempo os efeitos inflacionários das tarifas, tá? E nessa linha, a gente também teve expectativa dos consumidores, expectativa de inflação saindo de Michigan, e os dois números aqui, que são mais prospectivos, mais de longo prazo, eles vieram deteriorando, tanto a expectativa de inflação aumentando, quanto a confiança dos consumidores caindo, tá? Mas no cômputo geral, lá fora, as notícias essa semana foi bastante positiva. E como é que o mercado reagiu, João? Bom, de maneira geral, os principais índices acionários globais refletiram essa melhora no humor da guerra comercial. Então, os principais índices, tanto da Alemanha quanto da China, fecharam a semana em alta. A Alemanha aqui subindo um pouco mais de 1%, a China subindo um pouco mais de 2%. Nos Estados Unidos, a bolsa que tinha perfumado um pouquinho abaixo dos outros países, eles fizeram um catch-up essa semana. Então, logo no início da semana, a gente viu uma curva de juros bem volátil, um movimento muito forte de abertura, de aumento de taxa. E vale lembrar que aqui o movimento é inversamente proporcional, né? Aumenta a taxa, diminui o preço. O pessoal vendendo as posições e buscando mais risco, mais apetite para a bolsa. Então, os principais índices acionários fecharam a semana subindo mais de 5%, S&P subindo 5,3% na semana e Nasdaq subindo perto de 5%, uma performance muito relevante das principais bolsas nessa semana. Além disso, commodities também refletiram esse cenário um pouco melhor para crescimento. O petróleo, que vinha caindo bem, recuperou 2% na semana, e enquanto isso, o dólar se fortaleceu diante das principais moedas, o DXY subindo um pouco mais de 0,7% na semana. E como que fica o cenário aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil a gente teve a divulgação da ata do Copom, tá, na terça-feira. Na semana passada a gente teve decisão de juros, como todo mundo sabia, se o juros subiu, e no comunicado o Banco Central trouxe uma balança de riscos muito mais equilibrada. Se antes eles reforçavam muito mais o lado que tendia a fazer o juros subir, dessa vez ele trouxe um equilíbrio muito maior entre as duas forças, mostrando uma preocupação maior tanto com o cenário externo e os efeitos deflacionários vindo lá de fora, tanto com um crescimento menor aqui no Brasil, o que indica aqui talvez um fim ou talvez muito próximo do fim do ciclo de alta da Selic. Em linha com essa balança de riscos mais equilibrada, a gente teve dados do setor de varejo e do setor de serviços, vendas do varejo e do setor de serviços, indicando aqui de fato um arrefecimento do crescimento econômico. Não é recessão, tá? É só crescimento em Um nível um menor. nível menor, exatamente, corroborando aqui o discurso do Banco Central. E no campo político a gente teve vários balões de ensaio causando volatilidade aqui.
e aí nada confirmado de fato, tá? Mas muita notícia falando que o governo estuda medidas como aumento de Bolsa Família, isenção de Conta auxílio de de energia. conta de energia, uma série de medidas aqui, né, para ajudar o consumo das populações da população mais pobre, o que obviamente aumenta o risco fiscal, porque essa conta vai ser paga pelo contribuinte, né, na forma, como o governo está com a conta fiscal muito apertada, na forma aqui de mais dívida, tá? E também, né, João, terminando a semana, durante a semana, o noticiário corporativo muito cheio, né? E no meio disso tudo, como é que ficou os preços aqui no Brasil? Bom, vamos lá. O Ibovespa está fechando a semana perto dos 139 mil pontos, subindo 1,8%. E os small caps também, uma performance muito relevante na semana, subindo quase 4%. Ibovespa renovando máxima histórica, né? Muito importante. Diante disso tudo, desse cenário fiscal, Ibovespa renova a máxima histórica apesar da curva de juros estar estressando, principalmente no vértice um pouco mais longo, refletindo que a gente tem um cenário hoje que o governo apresenta uma desaprovação bem elevada, a gente está um pouco mais de um ano e 3 meses, 4 meses da eleição, e as pautas mais populistas começaram a vir à tona, como a gente começou a observar nessa semana. O grande ponto disso tudo é que isso impacta diretamente o quadro fiscal e, naturalmente, a curva de juros abrindo reflete esse cenário. Acho que vale o destaque, como você já reforçou, do calendário corporativo. De maneira geral, os resultados que saíram até agora seguem muito fortes. Tá? Destaque aqui que, para além das empresas, as principais empresas do índice, como a Vale e a Petrobras, já refletindo esse cenário de melhora das commodities no cenário externo, os single names, por exemplo, também performaram muito bem. O balanço de Marfrig cabe um destaque, expandindo de forma bem relevante as principais linhas e com eventual unificação das operações com a BRF, o ativo hoje sobe mais de 26%, o principal destaque de alta do Ibovespa na semana. Em contrapartida, o resultado que saiu ontem de Banco do Brasil foi bem negativo, foi aquém do que o mercado esperava, refletindo principalmente uma piora no cenário da carteira de crédito, que é uma linha muito relevante para o banco, e com isso o ativo encerra o dia hoje caindo um pouco mais de 12,5%. Né? É uma queda muito acentuada, um período de muita volatilidade no ativo, e vale acompanhar como que vai ser o guidance dos próximos balanços para entender se eles vão conseguir reverter esse cenário. E Dirceu, como que fica a agenda da próxima semana? Semana que vem a gente vai ter um calendário um pouco mais vazio, tá, João? A gente vai ter alguns números de atividades saindo na segunda-feira da China. Também teremos PMIs, né, que são números antecedentes que tentam projetar a atividade à frente, tanto na zona do euro quanto nos Estados Unidos. Mas mais importante que isso, vale acompanhar aqui o desenrolar, né, dos acordos comerciais que estão sendo negociados aqui no contexto aqui da guerra comercial começada pelo presidente Donald Trump. Obviamente, estaremos aqui na semana que vem novamente para poder trazer as atualizações para vocês. Um bom descanso a todos e um forte abraço. Obrigado, investidores, e até a próxima semana.